Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas as autoridades aqui presentes, aos palestrantes ao palestrante desta noite, boa noite, alunos, boa noite, professores, boa noite todos os participantes, convidados, ao público externo que está aqui entrando em contato com a universidade, sejam todos muito bem-vindos a nossa quinta CMO, né, que começa hoje, né, a nossa semana de estudos organizacionais do curso de administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui do campus Campinas. E eu, como coordenadora do curso, gostaria de deixar minha boa noite a todos vocês, né? Essa semana tem como um propósito discutir a sustentabilidade e inovação, um novo olhar para a administração, né? E nós escolhemos esse tema e pensamos essa semana, né, considerando aí as oportunidades de refletir sobre os debates que são pertinentes aí à carreira do administrador, com atenção especial aí às perspectivas e desafios que são impostos à organização para que elas possam se manter aí sustentáveis e competitivas no cenário contemporâneo. Nós começaremos a nossa sessão aqui do período noturno, né? Eu vou passar a palavra para isso, eu vou passar a palavra para o nosso diretor do CCT aqui em Campinas, professor doutor Anaor Donizete Carneiro da Silva. Obrigada aqui pela sua presença, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Leila. Uma boa noite a todos, queridos alunos, alunas. Estamos muito felizes por tê-los vocês nesse quinto CMO. Quero cumprimentar aqui a professora Leila, nossa coordenadora do curso de administração, a quem eu estendo o meu cumprimento aos demais coordenadores aqui presentes. Quero também agradecer a participação e a presença do reverendo Alexandre, que nos trará também uma palavra de reflexão em todos os nossos eventos como praxe na nossa universidade. Quero ressaltar a importância desse evento para o CCT e também para não somente o curso de administração, mas dos demais cursos da nossa unidade. É um tema muito relevante, falar sobre inovação e sustentabilidade, onde nós teremos palestras com pessoas profissionais, professores, ex-alunos nossos, principalmente, hoje atuando nas suas respectivas áreas, com bastante competência, e vão trazer para vocês temas e assuntos bastante interessantes, né, que vão passar ali desde a parte, né, da questão que envolve aí a economia, o meio ambiente, a sustentabilidade, a questão da gestão corporativa, questão do compliance, questão da inovação propriamente dita, questão da logística, a inteligência artificial hoje, que é muito importante, que hoje ela tem inúmeras aplicabilidades e os nossos alunos depararão, né, no decorrer do curso, né, com o uso desse instrumento, né, para poder viabilizar projetos, fazerem análises, trabalhar com Big Data, com Analytics, para exatamente auxiliar vocês no processo de tomada de decisão. Então, teremos aí profissionais qualificados que vão poder compartilhar com vocês esse conhecimento e que nos alegra muito, né, tê-los conosco participando desse evento. É um evento realmente de vanguarda, um assunto que está em evidência hoje no mercado e as empresas não podem prescindir, né, de tamanha temática dentro das suas organizações. Então, eu quero realmente agradecer a participação de todos e dizer que nós estamos muito felizes por tê-los aqui e desejar a vocês um excelente evento durante toda essa semana. Muito obrigado, Leila. Devolvo a você a palavra novamente. Obrigada, professora Naor. A gente sempre começa os nossos eventos, aqui como é uma tradição aqui da universidade e da nossa cultura, né, organizacional, com um momento devocional, e é por essa razão que eu convido aqui agora,
né, o capelão universitário do CCT aqui em Campinas, reverendo Alexandre Antunes. Obrigada pela sua presença. Por favor, com a palavra. Boa noite, professora Leila, e meus cumprimentos a você, como coordenadora do curso de administração aqui do CCT em Campinas. Também aproveito para cumprimentar nosso diretor, a professora Naor, que está aqui conosco, abrilhantando esse evento, dando essa palavra de abertura, oficializando o quinto CMO, né? Dando início a esse evento de maneira oficial. Também aqui os professores, colegas professores que estão aqui nesse evento de hoje, os que estão aqui formando a mesa junto comigo, que é a professora Marineide, também a professora Mariana, o coordenador do curso de Direito, professor Leopoldo, e ao cumprimentar o professor Leopoldo, quero cumprimentar todos os demais professores que estão acompanhando esse evento aqui nessa noite. E a todos os alunos, alunas, todos os convidados para esse quinto CMO, a nossa alegria em poder estar com vocês nesse evento tão importante, essa semana tão importante para o curso de administração aqui do Mackenzie em Campinas. Como já foi bem dito pela professora Leila, nós, como instituição confessional, sempre abrimos um evento oficial na nossa instituição com uma reflexão. E é o que nós passamos a fazer nesse momento, tendo como princípio, como ponto de referência, como algo para buscarmos um direcionamento, um texto da Escritura que se encontra no livro de Salmos, capítulo 10, verso 12, que diz da seguinte forma, e eu gostaria de deixar essa reflexão para todos nessa ocasião. Diz assim: Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Esse texto tem me impactado de maneira muito particular e eu fiquei vendo o tema que vocês vão trabalhar essa noite no CMO, que vai ser trazido aí pelo palestrante que estará com vocês, e até a minha saudação àqueles que estarão nos conduzindo aqui nas reflexões, nas palestras. Mas é interessante a gente pensar e olhar alguns aspectos da nossa sociedade. Eu quero ser bem objetivo com respeito a isso, mas nós vivemos, isso é fato, dias muito difíceis, em que a pandemia, após um ano que a gente está vivenciando essa intensidade desses dias dolorosos, turbulentos, complexos, certamente não é difícil encontrar em nós um certo cansaço, um certo esgotamento mental, físico, até mesmo fruto das experiências vividas ao longo desse tempo marcante para a história. E se você for olhar por esse ângulo da história, você vai perceber que a gente está vivendo um momento histórico do século que vai ser lembrado. Vamos estar nos livros de história que contarão os nossos dias. Mas uma coisa é contar os nossos dias, alguém que vai contar sobre eles, outra coisa é vivê-los, é experimentar esses dias, é sentir o esgotamento, o cansaço, e todas as situações que vêm desses dias de luta que nós temos enfrentado. E é interessante que esse texto que eu compartilhei com vocês, né, é um salmo, um verso, uma frase, é chamado como que uma frase dentro de uma oração, na qual um salmista que está vivenciando um contexto também de dificuldades, de desafios e de lutas, diante da realidade dele de não encontrar recursos para resolver os problemas nele e na situação em si, ele então recorre a Deus e diz na oração dele: Levanta-te, Senhor, ergue a mão, lembra-te dos pobres, ou não te esqueça dos necessitados. E o que é que isso tem a ver conosco aqui no Mackenzie em 2021, na semana do CMO, para esse tanto de aluno de administração e convidados que estão aqui acompanhando, ansiosos pela palestra que virá com um tema extremamente relevante. Tem que, em dias de esgotamento, e talvez você que está me ouvindo aqui nessa noite esteja passando por uma situação de esgotamento, em que você simplesmente não tem mais o que fazer, você não tem mais recursos intelectuais, físicos e outros tantos. É interessante você ver que o salmista encontra refrigério para o coração dele quando ele pede para Deus que Deus intervenha na história
E se você olha a história da humanidade, Deus ao longo da história interviu, e a maior dessas intervenções, vamos dizer assim, é a vinda de Jesus, seu filho, que é o motivo da existência do Mackenzie e é um motivo da existência e da fé de muitas pessoas, falando sobre especificamente isso. Mas, além dessa questão de ter essa possibilidade dessa intervenção, há uma coisa interessante que ele diz assim, não te esqueça daqueles que sofrem. E aí eu termino essa aplicação aqui com vocês, queridos alunos do curso de ADM, alguns até eu ministro aula. Um interessante aqui dessa fala, eu termino justamente com esse pensamento com vocês, é que se você olha também para a história da Escritura, para esse Deus que intervém, e para momentos muito difíceis ao longo da história da humanidade, em que houveram épocas de bastante desafios e que as pessoas estiveram ao ponto de esgotamento, é interessante perceber a importância de como a estratégia de Deus é realizada. E estratégia é uma coisa que tem a ver com o pessoal de ADM, né? Porque geralmente quando você pede para Deus para ele intervir, a gente tem uma noção simplória do agir de Deus, achando que ele vai de repente fazer algum eclipse, alguma coisa sobrenatural, extraordinária. E quando você olha para a história, Deus tem um prazer estratégico de inovar usando pessoas na geração delas. E é interessante porque ao longo da história, pessoas foram usadas ou pessoas se levantaram nas suas gerações como solução para os problemas, como resposta de oração, pedindo para que Deus intervisse, e ele interviu justamente através de pessoas que fizeram a diferença. Nosso país, nossos dias, nossa sociedade vive dias extremamente delicados e difíceis. E nada melhor que uma semana como a que vocês estão promovendo para parar, para pensar, para buscar insights, para buscar direcionamentos que podem vir de uma palestra, que podem trazer ali centelhas impressionantes para a caminhada de vocês e que pode justamente ser a resposta da oração de alguém dizendo: Senhor, levanta-te. E de repente, no Mackenzie, numa palestra de administração, você de repente pode ser alguém que tem um insight e de repente pode ajudar a sociedade brasileira. E nesse sentido, eu acredito muito que o Mackenzie tem essa característica desde o seu nascimento de impactar a sociedade. 2021, a sociedade brasileira continua precisando de pessoas boas para contribuir para que a sociedade melhore. E meu desejo como capelão é que nesse sentimento de esgotamento que todos nós temos, que você não pare, que você não desanime. Pelo contrário, aproveite essa semana para renovar as forças, para buscar um direcionamento e, quem sabe, ser aquele ou aquela que vai ter com ideias novas, estar com ideias novas, impactando a sociedade e a geração da qual você pertence. É esse o desejo sincero da capelania aos alunos do Mackenzie aqui em Campinas. E para isso mesmo, eu quero encerrar essa reflexão pedindo para que Deus abençoe você, sua jornada e essa semana do 5º CMO do curso de administração aqui do Mackenzie. Vamos fazer uma prece, então, nesse momento? Bendito Deus, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos nessa instituição confessional que é a Mackenzie, que tem essa prioridade pela excelência, essa busca pela excelência. Isso é histórico no Mackenzie, e é por isso mesmo que estamos realizando mais uma semana importante de estudos, que é o 5º CMO, e que tem como objetivo esse despertar, esses insights no coração dos alunos aqui do curso de administração e dos convidados que estão aqui de um modo geral. Por isso mesmo eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando a vida de cada um, a família de cada um, e essa semana, que seja uma semana de fato inspiradora na vida dos nossos alunos. Portanto, seja a tua bênção sobre o curso, sobre os professores, sobre os palestrantes, e que tenhamos de fato uma semana marcante na história do Mackenzie de Campinas. Assim oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É isso, minha gente. Eu vou voltar a palavra para a professora Leila. Agradeço, professora Leila. Um abraço, alunos. Os tenho no coração. A gente se encontra por aí nas salas de aulas e nos encontros virtuais aí, tá bom? Valeu. Leila, tá com você. Muito obrigada, meu amigo reverendo Alexandre, pelas suas palavras aqui. Eu gostaria de convidar agora, nesse momento,
o coordenador do curso de Direito aqui do CCT em Campinas, meu colega, professor Leopoldo Rocha Soares. Obrigada pela sua presença. Com a palavra. Boa noite, professora Leila. Boa noite, professora Naor. Boa noite, professora Marineide. Boa noite, professora Mariana, que eu sei que está nos ouvindo aí do backstage. Meu amigo Alexandre, um abraço muito especial e uma boa noite cheio de afeto e gratidão pelas suas palavras e pelo conforto que você nos traz nesses dias que, como bem disse, são dias duros, mas nos dias duros eu posso dizer da felicidade que a gente tem de sempre encontrar um ombro amigo. Em todo o Mackenzie, né? A gente tem a felicidade de dizer que aqui nós temos ombros amigos nos quais nós podemos nos apoiar, e a capelania em especial, e o reverendo Alexandre, mais especialmente ainda, tem sido aí um guia e um amparo muito importante, né? Todos nós temos as nossas aflições. O reverendo Alexandre acho que é o que mais sabe disso, né? E a gente vai superando uma a uma sempre com a ajuda dessas palavras e do seu incentivo. Eu queria dizer da minha felicidade, primeiro, né, do meu orgulho como membro do CCT, de, 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 de ter esse evento, né, para toda a comunidade acadêmica e, consequentemente, da minha enorme gratidão à professora Leila por estar propiciando isso a todos nós. Eu costumo dizer que uma das grandes coisas que a gente sente falta do nosso convívio pessoal, físico, é a dinâmica da vida, né? As coisas que são de improviso, aquelas coisas que acontecem sem que a gente possa programar e que só os encontros intersubjetivos são capazes de fazer. E eventos como esse nos trazem de forma muito viva a memória desse momento, desses momentos em que a gente convivia, né? E em breve conviverá, se Deus quiser. Então, eventos como esse são muito importantes. Eu queria agradecer à professora Leila por estar nos propiciando isso, né? E dizer, com uma breve história, breve mesmo, não quero tomar demais o tempo, que eu que venho do curso de Direito, me sinto particularmente muito contemplado com discussões e debates feitos em eventos como esse. Eu, quando cheguei em Campinas, professora Leila, eu fui fazer uma disciplina na Unicamp, lá na Sociologia, sobre teorias de justiça. E eu, vindo do direito, achei que era um assunto corriqueiro, né? Teorias de justiça. E eu estava lá no meio da sociologia para discutir isso. E a minha surpresa foi perceber que, no aspecto da filosofia do direito, aquelas pessoas sabiam tanto ou mais do que eu. Então, a gente sempre tem muito o que aprender, sobretudo fora da nossa área de conhecimento. Esse convívio que a gente tem aqui, né, com a professora Leila, com a professora Naor, com a professora Marineide, com o professor Jorge, estabelecendo essas relações interdisciplinares são muito importantes. Os debates de hoje de manhã foram riquíssimos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente analisa aqui a semana, né, os assuntos da semana, e falar de planejamento tributário, todas as outras coisas que dizem respeito à administração e à tomada de decisões do administrador, mas dizem respeito a nós também no direito, né, propiciando esse aspecto universitário do conhecimento é muito importante. Então, esse evento é um evento grandioso, professora Leila. E, de novo, fico muito orgulhoso, como membro do CCT, né, de ver que o CCT leva isso para a comunidade acadêmica e muito agradecido pela condução dos trabalhos pelas suas mãos e das mãos da professora Mariana, da professora Marineide, todo mundo que contribui e colabora com esse evento. Muito obrigado. Já não posso nem desejar sucesso, porque o sucesso já começou hoje pela manhã, então eu desejo apenas que os trabalhos continuem transcorrendo da forma tão produtiva como foram até agora, e eu vou estar aqui assistindo de camarote essas discussões que são riquíssimas. Muito obrigado, parabéns, uma boa semana a todos, boas discussões aqui para crescer junto. Obrigado. Muito obrigada, professor Leopoldo, muito pela gentileza, pelo carinho, pelo apoio, né, nesse evento que é tão importante para a gente e para toda a comunidade do CCT. Bom, eu gostaria agora de convidar, né, a professora Marineide de Oliveira Aranha Neto,
que é a nossa coordenadora de atividades complementares e extensão do CCT Campinas, para fazer aqui a sua saudação. Professora Marineide, que é uma das responsáveis e organizadoras desse evento, junto com a professora Mariana Muniz. Muito obrigada, professora Leila, por nos dar a oportunidade dessa fala aqui nessa noite. Eu olho aqui, é dupla a minha alegria. É a alegria de professora da sala, de saber que a gente pode estender o debate com os nossos alunos para além daquilo que é a proposta curricular. Então, isso para a gente é uma alegria. Os alunos que eu e a professora Mariana temos aula, eles até cansam de ouvir a gente falar da CMO, porque a gente incorpora a CMO e ficamos muito felizes quando a gente consegue fechar uma agenda. No dia que nós fechamos, nós celebramos, eu e a professora Mariana, num grupo privado ali, porque a gente entende que esse é um momento extremamente importante, realmente, de estender além, a ter esse alcance das empresas, trazer esse dia a dia das organizações para os nossos alunos. A gente faz isso com muita alegria. Então, para os alunos, a gente tem a dizer que aproveitem, extraiam, façam perguntas, entrem no bate-papo, deixem suas questões, intensamente se envolvam. Como coordenadora de atividades complementares, eu tenho, então, por isso que eu falo que minha alegria é dupla. Porque é muito importante para a universidade que a gente tenha esse braço estendido para a comunidade. Então, aqueles que nos visitam, aqueles que receberam convites e aceitaram estar aqui conosco, muito obrigada. Os que não são alunos da universidade, também é essa a nossa proposta, que a universidade seja aberta à comunidade, que a gente possa ajudar a nossa cidade a se transformar, a ser cada vez mais tecnológica, mais inovadora, que novas empresas relevantes apareçam, que pessoas aprendam a construir novos modelos de negócio, que as pessoas sejam cultas no sentido de ter informação sobre o que está acontecendo aí no cenário do Brasil, do mundo, e realmente que a gente, enquanto universidade, possa contribuir para a construção desse conhecimento, tanto para curiosos, como para empreendedores, como para administradores, para outras áreas de formação. Certamente tem algo que você possa aprender durante essa semana, num evento que tem temas tão abrangentes, né? A gente vai de finanças, a gente passa pelo marketing, pela inovação e empreendedorismo, pela legislação, então, pelas novas tendências aí de demandas para as empresas inovarem. Então, é realmente uma oportunidade muito importante e eu quero realmente desejar que aproveitem muito, que extraiam o melhor, que participem, porque foi feito com carinho e foi feito para vocês. Muito obrigada ao professor Leopoldo por de manhã esteve conosco, agora novamente, pelo apoio que a gente tem do CCT como todo para a realização desse evento, doutora Naor, que tem sempre confiado a gente esses desafios e nos estimulado a produzir eventos e palestras que realmente façam essa conversa com a comunidade também. Então, a todos os nossos queridos alunos e a todos os nossos convidados, palestrantes que estão recebendo aqui, Capelão, nosso querido Capelão, a todos. Muito obrigado pelo apoio e uma boa semana a todos. Aproveitemos. Muito obrigada, professora Marineide. E para a gente fechar aqui essa sessão, eu vou passar a palavra à professora Mariana Muniz, que junto com a professora Marineide tem organizado a semana e que tem nos contemplado aqui também com um trabalho bastante intenso para que tudo funcionasse nessa semana. Então, por favor, professora Mariana Muniz, está com a palavra. Pessoal, não vou me alongar muito, mas eu queria dizer para vocês que é uma honra fazer mais um ano desse evento, que sempre é um sucesso e vem crescendo anualmente, né, Marineide? Professora Marineide está na CMO desde o começo.
Eu estou a 3 CMOs e eu queria dizer para vocês que para essa abertura nós batemos o recorde. Estamos com 251 pessoas. Não sei se vocês conseguem ver, mas esse é um momento de muita alegria porque a gente consegue, dentro da universidade, passar para vocês coisas que falamos em sala de aula e que vocês conseguem ver na prática. E, além disso, a gente sai dos muros da universidade. Conseguimos dialogar com a comunidade, trazer temas super atuais. Se vocês perceberem, galera, essa CMO a gente vai falar sobre sustentabilidade e inovação. Vamos trazer temas assim que estão em estado da arte, como o professor Anaor falou. Vamos falar de inovação, igual eu falei para vocês. Vamos falar de como nós, administradores, temos a responsabilidade de tornar nossa cidade, nosso bairro, nosso município, nosso estado, o nosso país melhor. Então, um bom divertimento para vocês. É uma honra compor essa banca. Obrigada, professora Alexandre, obrigada, Leopoldo, obrigada, professora Leila, pela oportunidade. Professora Marilene, a gente passa os perrengues juntas. Professora Naor, também muito obrigada pela confiança. E já agradecendo, né, o Flávio Pripas, de doar o seu tempo para compartilhar muito da sua experiência conosco. Então, eu vou passar a palavra para a professora Leila para iniciarmos a nossa primeira noite de evento, com muito orgulho. Muito obrigada, professora Mariana, né? E hoje, nessa noite, a gente tem a honra de receber, né, o Flávio Pripas, da Investidor Redpoint Ventures, a Cubo, para questionar como anda a nossa mentalidade empreendedora. Seja muito bem-vindo, né? O Flávio foi nomeado como uma das 100 pessoas mais criativas nos negócios em 2012 pela revista Fast Company. Atua para acelerar a transformação digital de grandes empresas e o impacto das startups no mercado. Antes de se juntar à Redpoint Ventures, Flávio desenhou e liderou o Cubo, um projeto de fomento ao empreendedorismo digital no Brasil, que logo se tornou a iniciativa mais relevante no ecossistema. Antes desse projeto e de ter lançado e vendido 2 empresas como empreendedor digital, foi diretor de tecnologia do Banco JP Morgan, head de desenvolvimento do Credit Suisse, head em Grifo, e head de TI América Latina do JPMC Vastera. Flávio é formado em Ciência da Computação e tem MBA na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Antes de passar a palavra aqui, seja muito bem-vindo, Flávio. Antes de passar a palavra para você, eu gostaria só de lembrar aqui a nossa audiência que vocês podem mandar perguntas aqui no Perguntas e Respostas, aqui no nosso chat, né? E ao final a gente vai ajudando aqui, vai encaminhando para o Flávio para ele ir respondendo para vocês aqui as dúvidas que vocês tenham em relação à palestra, ok? Muito obrigada mais uma vez, Flávio, seja bem-vindo, né? Você tem a palavra. Obrigado, professora. Vocês estão me escutando bem? Está funcionando? Sim. Legal. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite e falar um pouco sobre inovação, sobre essa mentalidade de empreendedor, como que, principalmente quem está começando sua jornada profissional, ou já está até mais avançado um pouco nessa jornada profissional, pode se destacar no mercado, tentar fazer as coisas de uma maneira diferente. E eu vou começar contando um pouco da minha história, compartilhar com vocês o que eu fiz até chegar nesse ponto. E eu queria fazer bem interativo. Vocês estão aqui com o Q&A aberto. Leila, o pessoal consegue ver as perguntas que está todo mundo colocando no Q&A ou só eu vejo? Porque daí acho que é legal. Quanto mais interativo o pessoal for durante eu for falando, melhor. Eu acho que consegue, sim. Consegue. Eu vou dar um oi aqui. Oi. Só veio os próprios. Só vê os próprios. Tá bom, mas enfim, mas coloca aqui, tem o chat também. O pessoal consegue ver o chat? Ou não? Não.
Tá, vamos no Q&A então, mas gente, coloca as perguntas que eu queria comentar bem das perguntas, tá? Mas eu vim aqui falar hoje sobre essa mentalidade de empreendedor, o que é empreendedorismo, como que você pensa em inovação, como que você se adequa no mundo que está em constante transformação, que as coisas estão mudando cada vez mais rápido. E o comportamento que qualquer pessoa tem que ter hoje, seja aluno, seja profissional, seja em qualquer situação, é um comportamento um pouco mais inquieto do que talvez a gente tinha que ter algum tempo atrás, porque o mundo, como a gente está percebendo agora, a gente está no ano de 2020 mais um, eu estou brincando. Ele está efetivamente mudando cada vez mais rápido e a natureza está nos empurrando para que o mundo, para se adaptar, para tentar se adaptar mais rápido a coisas diferentes, a formas novas de trabalhar, a novas tecnologias, a novos aplicativos, enfim, a tudo aquilo que envolve a nossa vida. E para você fazer isso, por mais que a gente esteja agora no ambiente acadêmico, você tem que se colocar numa posição de tentar sempre desafiar o status quo de uma maneira ou de outra. Contando um pouco da minha história, eu me defino como desenvolvedor de software, como programador. Comecei a programar desde pequeno, era uma coisa que eu sempre gostei muito. Aliás, nesse final de semana, eu estava programando um negócio para ajudar, para fazer doação. Vou até colocar aqui no chat que a gente lançou hoje uma brincadeira de fazer doação com Pix, porque eu gosto de programar, eu brinco que é o jeito que eu faço mindfulness, que é aquela questão de você fazer, deixar a cabeça vazia, programar, mexer com o computador. Então, coloquei aqui, não sei se vocês estão vendo, mas enfim, eu comecei minha carreira como programador numa empresa brasileira pequena, aquela empresa brasileira foi comprada numa empresa americana, a empresa americana foi comprada por um banco. Eu, em 2005, 2006, eu assumi tecnologia nesse banco aqui no Brasil. Em 2008, eu fui para um outro banco para ficar no lugar do Renato, que ele era CIO da Redding Grifo, que foi comprada pelo Credit Suisse. Estou colocando um pouco de nome até para qualificar por onde que eu passei e como que foi essa interação. Então, Renato, ele era CIO da Redding Grifo, ele começou lá, que era uma corretora, a maior corretora independente do Brasil naquela época, até 2007, 2008. Ele começou lá como estagiário, virou CIO 12 anos depois. Eu fui para lá para ficar no lugar dele como CIO e a gente começou a trabalhar junto. A gente começou a sair junto, saía para jantar junto com as esposas, elas queriam abrir uma loja de roupa e a gente acabou desenvolvendo um site para as esposas cuidarem. E é engraçado que a gente colocou aquele site no ar em agosto de 2008, ou seja, 13 anos atrás. Até o nome do site que nós criamos lá naquela época, a gente pegou as iniciais das esposas. O nome era ByMK, que minha esposa é Marcela, a esposa do Renato é Karen, e ficou um nome assim, das iniciais delas. Colocamos ele no ar, de repente o site começou a crescer no final de 2008, começo de 2009. Principalmente janeiro, final de janeiro, fevereiro de 2009, o site estava atraindo 30 mil pessoas novas por dia, que é gente pra caramba. E da mesma forma que está acontecendo agora em 2020, aconteceu algo lá em 2008, que foi a crise do mercado financeiro. Então eu estava trabalhando em tecnologia, direção de tecnologia num banco de investimento, e de repente o mercado financeiro começou a implodir. Para quem se lembra dessa época, em setembro de 2008, quebrou o banco Lehman Brothers. Tudo do mercado financeiro estava implodindo, as ações começaram a ir lá para baixo, a bolsa parou de operar vezes seguidas com aquele circuit breaker ao longo das semanas de setembro, outubro de 2008. Mercado financeiro implodindo, e eu tinha um site na minha mão que eu tinha feito, eu e o Renato, nós havíamos feito em 4 finais de semana, que estava atraindo 30 mil pessoas novas por dia, que é gente pra caramba. Começo de 2009, como o mercado financeiro estava implodindo, a gente tomou uma decisão de pedir a conta, de pedir demissão lá do Credit Suisse, Redding Grifo, da empresa que a gente estava trabalhando, para virar empreendedor. Num site que estava atraindo 500 mil de pessoas por mês. Resumo dessa história, hoje eu não estou aqui para contar todos os detalhes dessa história, mas o resumo disso é que eu só estou aqui falando com vocês por conta da crise de 2008. Se não fosse por conta da crise de 2008, eu não tinha me mexido. Eu não tinha motivo de ter desafiado aquele status quo. Eu estava numa boa posição,
numa boa empresa, ganhando bem. Simplesmente, se eu não me mexesse, o mundo ia continuar girando. Só que naquela época não foi a natureza, naquela época o mercado forçou eu a me mexer. E agora, se a gente for fazer um paralelo, agora em 2020, 2021, a natureza está forçando todo mundo a se mexer. E eu costumo dizer que ninguém pode desperdiçar uma boa crise. Aliás, é um detalhe, é uma dica que fica para todo mundo que está escutando hoje. Não desperdice uma boa crise, porque as crises são os momentos onde você pode redefinir processo, redefinir forma de trabalhar, redefinir plataformas, tecnologias, talvez que você usa no seu dia a dia, redefinir relacionamento, redefinir o modo que você se comporta. As crises são pontos de inflexão que a gente tem na nossa vida e é muito importante a gente abraçar esses pontos de inflexão que a gente tem na nossa vida para que a gente possa fazer as coisas de uma maneira diferente, fazer as coisas melhor, fazer as coisas, realmente fazer coisas às vezes que a gente não tinha coragem antes de ter abraçado. Eu sou absolutamente um fruto da crise lá de 2008, porque foi por conta da crise que eu tive um empurrão que eu precisava para entrar nesse mundo de inovação, de empreendedorismo, de startup, de investimento, que é esse mundo que eu estou trabalhando hoje em dia. Mas enfim, vamos voltar um pouco lá para a história. Aliás, gente, eu falo rápido, hein? Se vocês tiverem uma pergunta, alguma coisa, vocês colocam aqui. Inclusive, ó, o Leonardo até colocou um comentário aqui no chat para mim. Eu já li o comentário, o Leonardo Oliveira. Depois eu vou comentar. Vai colocando aqui, que senão eu ligo o play e não vou parar de falar. Mas enfim, por conta lá da crise, eu acabei mudando a minha jornada, virei empreendedor. Eu comecei numa empresa, num site que eu tinha criado de brincadeira para minha esposa, para a esposa do Renato, para a Marcela e para a Karen, por isso que chamava o site Buy Me Car naquela época. Era um site, para vocês terem uma ideia, um site de moda, porque a gente tinha feito para as esposas, era um site onde você podia criar look, que era praticamente uma colagem de várias imagens da internet. Você pegava uma bolsa de um site com vestido de um outro site, com sapato de outro site, você fazia uma colagem daquelas imagens, publicava e as pessoas comentavam, principalmente o principal comentário que tinha era ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo. Só que a gente fez isso em 2008 para 2009, numa época de, se você se lembra, só tinha Orkut aqui no Brasil. E o nosso site começou a crescer muito. A gente tinha criado uma rede social sem saber o que significava rede social. O termo rede social só começou a ser usado no final de 2009, porque o Facebook entrou no Brasil em aproximadamente maio de 2009. O termo que era utilizado lá em 2008 e 2009 era o termo de comunidades. Então comunidades lá por conta do Orkut, a gente tinha feito um site de moda, eu e o Renato a gente não entende nada de moda. A gente tinha feito uma rede social, o termo rede social não existia. A gente tinha feito um modelo de negócio que podia ser baseado em publicidade, a gente não entendia absolutamente nada de publicidade. No final das contas, os dois programadores, eu e o Renato, dois programadores, eles tinham feito em 4 finais de semana um site colocado no ar de forma despretensiosa, começou a crescer, e a gente decidiu se dedicar para aquele projeto sem saber exatamente como que aquele projeto poderia dar certo ou se daria errado. E esse é exatamente o ponto que eu quero compartilhar com vocês. Uma estudiosa da Dartmouth University, fica na Virgínia, nos Estados Unidos, chamada Sara Saravasti, ao estudar vários empreendedores, vários inovadores, várias pessoas que estão desafiando o status quo, querendo fazer as coisas de uma maneira diferente, ela viu que esses empreendedores inovadores, eles não pensam do jeito tradicional. E daí os professores que estiverem nos escutando hoje, depois vocês podem me dar bronca, tá? Vocês usam o chat para me dar bronca, que eu vou ensinar, me dar o direito, me atrever. Eu não sou professor, mas eu vou me atrever a ensinar a pensar de uma maneira diferente. Na vida, a gente sempre aprende a planejar sucesso. Você sempre aprende a planejar sucesso. Você está fazendo um trabalho na faculdade, o que o professor pede para você é planeja o que você vai entregar, como que você vai entregar, quando você vai entregar. Você é executivo numa empresa, está fazendo estágio, ou está como executivo, ou é diretor, presidente de uma empresa, você é cobrado para entregar meta, entregar resultado.
entregar efetivamente aquele projeto que ele pode dar certo naquele momento, quando que ele vai dar certo. Só que a Sara Saravasti, que é essa estudiosa, estudar vários empreendedores, vários inovadores, várias pessoas que estão desafiando o status quo, isso já ao longo de bastante tempo, ela percebeu que esses empreendedores, esses inovadores, eles não tinham substância, eles não conheciam as variáveis que permitissem com que eles planejassem o sucesso dos projetos deles. Muitas vezes, quando você vai inovar, você vai fazer uma coisa diferente, você vai trilhar uma jornada num caminho que nunca trilhou antes, você não tem como saber de antemão se aquele negócio vai dar certo, se aquele negócio vai dar errado. Inovar significa desafiar status quo. Inovar significa fazer uma coisa de uma maneira diferente. Então, se você está inovando de verdade, você absolutamente, isso eu afirmo de forma categórica, você absolutamente você não tem acesso às variáveis que vão te mostrar se aquilo que você está fazendo pode dar certo ou pode dar errado. E a Sara Saravasti, ela percebeu isso entrevistando muitos empreendedores, muitos inovadores. E ela cunhou um termo para tentar explicar como que esses empreendedores, esses inovadores pensam, um termo chamado effectuation. Eu vou até escrever aqui no chat, não sei se vocês vão ver. Effectuation. Depois alguém me manda uma mensagem aí se deu para ver ou não essa mensagem que eu coloquei no chat, que daí eu coloco algumas coisas no chat. Boa, Júlia, obrigado. Então, assim, a Sara Saravasti, ela cunhou esse termo chamado effectuation para tentar explicar como que esses empreendedores inovadores, eles pensam, uma vez que eles não têm acesso às variáveis que vão garantir o sucesso daquele empreendimento deles. Só que toda pessoa, e eu me atrevo a dizer até mais, todo ser humano, por mais que não conheça as variáveis que vão garantir o sucesso daquele empreendimento, todo mundo conhece as variáveis que vão limitar o fracasso daquele empreendimento. E essa escola de pensamento de effectuation, que a Sara Saravasti, a teoria, ela escreveu, acabou usando esse conceito para tentar ajudar quem quer inovar de verdade, e depois eu vou falar o que eu acho que significa inovar de verdade, a pensar como inovador, a pensar como alguém que está desafiando o status quo, a pensar como alguém que quer fazer as coisas de uma maneira diferente. E ela cunhou nesse termo effectuation. Opa, a Jéssica falou que não consegue ouvir meu áudio. Alguém me dá um ok que meu áudio está saindo direito? Sim, está Normal, sim. o áudio, normal. Ah, tá. Ufa, tá bom. Tá bom, Jéssica, dá uma olhada aí, talvez alguma coisa aí. Mas, enfim, voltando. A Sara Saravasti, ela, com esse conceito de que as pessoas não têm subsídio para planejar sucesso, mas a gente sempre tem subsídio para planejar qual que é o limite do fracasso, dentro da teoria da effectuation, ela levantou um primeiro conceito que eu acho extremamente libertador e extremamente poderoso, que é o que ela chamou de, em inglês, affordable loss, ou em português, perdas suportáveis. Que o empreendedor, o inovador, ele não planeja sucesso, ele planeja fracasso. Porque ele não tem as variáveis para planejar sucesso. Só que a gente sempre tem como planejar fracasso. E a gente sempre tem como se olhar no espelho e nós definirmos como para nós mesmos até onde nós iríamos se tudo desse errado, e isso ela chamou de perda suportável, de affordable loss. Ou seja, o quanto você, empreendedor, está disposto a perder se tudo der errado. O quanto disposto você, como empreendedor, está disposto a investir, por exemplo, olha, mais simples do que parece, tá? Tempo e dinheiro. O quanto você está disposto a investir de tempo e dinheiro para ver se aquele conceito, se aquela sua ideia, se aquele mundo onde você quer chegar pode dar certo ou pode dar errado. Se a gente for fazer um paralelo com o nosso dia a dia, com a nossa vida, isso é extremamente poderoso, extremamente libertador, porque em muitas situações da nossa vida, a gente se depara com uma escolha onde a gente não consegue enxergar se aquela escolha vai dar certo.
A gente não consegue nem chegar se aquela escolha vai dar errado. A gente absolutamente só tem um instinto que aquilo pode fazer sentido ou não, e a gente não consegue se planejar. E o ser humano, ele não fica muito bem numa situação de ele não consegue se planejar. E o que a Sara Saravati, a teoria do effectuation, fala é, nessa situação, em vez de você ficar ansioso, em vez de você ficar desconfortável, encara essa situação de uma maneira diferente. Encara essa situação de frente e defina você com você mesmo qual que é a sua perda suportável. Até onde você vai se tudo der errado. Quando você quer investir de tempo e de dinheiro. Para mim, esse conceito ele acabou sendo tão poderoso que ele acabou direcionando todas as decisões que eu tomei na minha vida desde que eu entendi o poder desse conceito. Acabou virando filosofia de vida o effectuation. Quando eu estava no BMK, daí eu vou voltar lá para minha empresa que eu abri lá em 2008, há 13 anos atrás. Quando eu estava no BMK, em 2008, pô, eu era diretor de tecnologia no Credit Suisse, ganhava um salário legal, estava tudo bem na vida. Quando eu tomei a decisão em março de 2009 de pedir demissão, eu e o Renato, a gente sentou um final de semana para poder planejar o quanto que aquela decisão era racional ou não. Afinal de contas, nós somos programador, engenheiro, não sei o quê, extremamente sistemático, extremamente racional. E a gente colocou no papel, sem conhecer o conceito de effectuation, a gente colocou no papel exatamente isso. Qual que era a nossa perda suportável? Em vez da gente planejar sucesso, o que planejar sucesso? Primeiro, a gente tinha criado uma rede social sem saber o que é rede social. A gente estava trabalhando de moda sem saber o que era moda. A gente estava fazendo um monte de coisa. Juliana, depois eu te conto, tá? Eu vou pegar a sua pergunta aqui. Mas a gente estava fazendo um negócio completamente que a gente não tinha noção do que a gente está fazendo. Essa que é a verdade. Só que a gente se reuniu no final de semana na casa do Renato para definir e colocar no papel quanto que a gente estava disposto a colocar do nosso bolso de grana, quanto tempo que a gente estava disposto a ficar desempregado, não era nem virar empresário, era ficar desempregado, o que a gente iria fazer com as esposas, porque no final das contas eu e o Renato a gente abriu um negócio para as esposas, a gente definiu que a gente ia separar um pouquinho a empresa da família, das esposas, tal. Se a empresa desse grana, o quanto que a gente ia colocar no bolso ou quanto a gente iria reinvestir na empresa? A gente fez um documento que na época a gente chamou de regras do jogo. E foi espetacular a gente ter feito esse documento, porque foi absolutamente o jeito da gente planejar o nosso fracasso. E o nosso fracasso foi mudando ao longo do tempo. A nossa empresa, a gente colocou o site no ar em agosto de 2008, a gente pediu demissão do Credit Suisse em março de 2009, a gente começou no escritório novo, que era no sobrado do avô do Renato, ele era velhinho, ele não conseguia subir no segundo andar, então a gente invadiu o segundo andar do sobrado do avô do Renato, a gente acabou ficando lá há 5, 6 anos, quase 6 anos, a gente invadiu aquele sobrado e começamos a trabalhar lá naquele negócio. Em janeiro de 2009, janeiro de 2010, minto, falei errado. Em janeiro de 2010, lá em abril, 8 meses depois, a empresa começou a dar ficou break-even. Então a gente já tinha uns 3, 4 funcionários, a empresa gerava mais dinheiro do que a gente tinha que colocar no bolso, do que a gente tinha que tirar do bolso, e a nossa perda suportável mudou de patamar. Eu e o Renato, nós sentamos, a gente falou, em vez agora da perda suportável ser o nosso próprio dinheiro do bolso, agora a nossa perda suportável vai ser o caixa da empresa. Se um dia a empresa não gerar dinheiro suficiente para pagar as contas, para pagar os funcionários, para deixar tudo direitinho, a gente vai fechar a empresa. Em 2012, a gente recebeu 2 rodadas de investimento, de investidor, de venture capital. A nossa perda suportável mudou de patamar de novo. Agora a nossa perda suportável não é o caixa que a nossa empresa está gerando. Agora a nossa perda suportável é o dinheiro do investidor. Tanto que a gente pegou o dinheiro do investidor naquela época, só para resumir um pouco a história, tá? Eu fui, por incrível que pareça, o dono do maior site de moda do Brasil, de 2009 até 2013. Eu era maior do que todos os sites que vocês conhecem juntos, somados. Até se você somasse o UOL, Globo, GNT, MTV, que eram Abril que tinha as revistas, a gente era maior do que todo mundo.
em número de usuários e tal. Então, assim, a gente ficou muito grande porque a gente entrou cedo no mercado, a gente acabou, sem querer, a gente acabou pegando justo essa mudança de comportamento das pessoas, de ter esse perfil um pouco mais social, de compartilhar e tal. Eu cheguei a ser convidado para dar palestra na New York Fashion Week, eu fui de blazer da palestra da New York Fashion Week, assim, não tem sentido nenhum você ir de blazer da palestra na New York Fashion Week. Então, assim, a gente tem muita história para contar. Eu falei isso porque a gente pegou a grana do investidor, a gente abriu um escritório em Nova York, porque a gente queria entrar no mercado americano. Eu gastei não sei quantos milhares de dólares para abrir um escritório para quem conhece Nova York, no meio do Fashion District, que era na 39 com a 7ª. Então, absolutamente, a gente fez a nossa perda suportável, ficou o dinheiro do investidor. Em maio de 2013, a gente tinha cerca de 4,5 milhões de usuários únicos no nosso site, acessando o site todos os meses, em maio de 2013. O pessoal passava uma média 5 horas por dia no nosso site. Em maio de 2013, o pessoal começou a usar isso daqui, telefone celular, mais do que usava antes. E entrou um aplicativo no Brasil, que talvez vocês conheçam, chamado Instagram. Em maio de 2013, de 4,5 milhões de usuários únicos, em junho foi para 400 mil, em julho foi para 40 mil. Até eu, que era gigante, que naquela época eu andava com o nariz empinado, que estava bombando, que era maior do que todas as outras propriedades de moda do Brasil, eu era convidado para ir na São Paulo Fashion Week, sentar na primeira fila, assim, eu não entendia nada daquele negócio. Até eu, que era uma empresa considerada inovadora, veio um negócio novo que mudou o comportamento das pessoas e me matou em 2 meses. E como a nossa perda suportável era a grana do investidor, de forma com muito desapego, eu e o Renato, a gente decidiu vender o que tinha sobrado da empresa. A gente acabou vendendo, isso em comum acordo com o nosso investidor. Daí eu acabei abrindo minha segunda empresa, chamada BitInvest, que era uma exchange de Bitcoin, compra e venda de Bitcoin, que era um assunto que eu já estava estudando já há algum tempo. Eu comprei meus primeiros Bitcoins lá atrás, a $60, eles chegaram a $60 mil agora nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, assim, daí eu abri minha segunda empresa. Mas antes de eu passar para o resto da história, que daí eu quero falar um monte de outras coisas, eu quero continuar a falar algumas coisas do Effectuation. A Juliana Pivas Zanotello, ela perguntou assim, o site lá de 2008 ainda existe ou vocês o inovaram? Não, não existe, por causa da história que eu contei aqui. A gente morreu em 2013, quando o Instagram entrou no Brasil. Nós, por mais inovadores que nós fomos, a professora Leila, ela contou, eu fui reconhecido como uma das 100 pessoas mais criativas no mundo dos negócios pela revista Fast Company. Minha mãe, minha avó, minha esposa adora isso, super legal. Tem a revista aqui que eu tenho guardado um monte, isso vai entrar no meu currículo para sempre. Super legal. Mas por mais que eu fui reconhecido, eu não antecipei uma mudança de comportamento da sociedade global, onde as pessoas iam parar de usar um desktop, usar um computador, e iam migrar todo seu comportamento para fazer consumo de conteúdo numa tela desse tamanho. Eu não antecipei isso. Então eu morri muito rápido. E isso que é a inovação disruptiva, tá? Eu ia falar um pouco mais para frente, mas eu vou falar agora porque se encaixa bem. Inovação disruptiva é quando uma nova tecnologia, uma nova plataforma, algo novo surge na nossa vida e muda a nossa forma de se comportar, nossa forma de se relacionar da noite para o dia. Uma das melhores analogias que eu já ouvi de inovação disruptiva foi do ex-CIO América Latina da GE, que ele falou para mim, ele chamava Loic. Ele falou, olha, Flávio, é como se fosse um tsunami. Você é um mergulhador que você está imerso no seu oceano. O oceano é onde a gente está vivendo aqui no dia a dia. Você está lá mergulhando no oceano, você conhece aquele oceano e passa um tsunami embaixo de você. Você está no oceano, você nem percebe que aquele oceano passou embaixo de você, que aquele tsunami passou embaixo de você. Mas quando você volta para a Terra, sai daquele oceano conhecido, a Terra está arrasada. Inovação disruptiva é mais ou menos isso. E quando acontece, o processo de mudança é muito rápido. A gente está fazendo essa live hoje. Se fosse há 2 anos atrás, provavelmente eu teria pego o carro
e ido falar com vocês no auditório. Não sei se seria melhor ou se seria pior, não sei. Mas hoje a natureza nos empurrou para fazer esse tipo de situação. E a gente está mudando nossa forma de trabalhar, nossa forma de relacionar, nossa forma de estudar, por conta desse empurrão que a gente levou de todo mundo. Então, Juliana, na sua pergunta, o site não existe mais, a gente vendeu o que sobrou do site em 2014 e a gente não inovou porque a gente não via como inovar. A gente recebeu realmente uma porrada muito forte na nossa frente. E a Isabela Ribas, ela está perguntando, e o medo? Teve algum medo de arriscar? Você sempre tem medo. Só que voltando para... Porque o ser humano ele gosta de conforto. Só que se você quer inovar, se você quer realmente fazer as coisas de uma maneira diferente, se você quer, no final das contas, e desculpa aqui que é ambiente acadêmico, mas eu não estou vendo ninguém, então eu vou falar isso, não sei se vocês vão ficar envergonhados ou não. Daí vocês me colocam lá no chat se ok ou não. Mas assim, se você quer tirar a bunda da cadeira e fazer a coisa de uma maneira diferente, desculpa a expressão, mas no final das contas é isso, e você precisa, porque se você não fizer, o mundo não vai fazer por você, você vai ter que arriscar. E a melhor filosofia que eu aprendi até hoje para arriscar é essa filosofia do effectuation, de você se olhar no espelho e você definir você com você mesmo até onde você iria se tudo desse errado. É o chamado stop loss. Você vai parar naquele ponto para parar de perder naquele ponto e poder se reinventar. De novo, a melhor analogia que eu tenho para vocês entenderem esse conceito do perda suportável, do effectuation, é de um filme. Eu gosto muito desse filme. É um filme chamado 127 Horas, com James Franco. Eu vou escrever aqui, 127 Horas. E eu vou contar o final desse filme para vocês, tá? Vou fazer um spoiler. Ele é um filme de um alpinista que sai para fazer uma trilha sozinho. No meio da trilha, ele cai no buraco, cai uma pedra no braço dele. Ele se depara com duas opções: ou ele corta o braço ou ele morre. É tão simples quanto isso. No final do filme, ele corta o braço e ele não morre. Esse é o final do filme, já contei o spoiler, mas vale a pena ver o filme porque ele é muito bom, é baseado numa história real. Para mim, essa história do alpinista é a melhor analogia da jornada de um empreendedor e de um inovador. O empreendedor inovador, ele é um alpinista que ele sai para fazer trilha sozinho e ele não sabe o que vai acontecer. Toda hora cai pedra no braço. Algumas horas, esse alpinista consegue desvencilhar o braço. Outras horas não consegue desvencilhar o braço. Outras horas ele tem que cortar o braço. E outras horas não adianta só cortar o braço. Outras horas, aquele alpinista ele vai ter que, infelizmente, se sacrificar. Fazendo analogia aqui, o alpinista é a empresa, uma PJ, é um projeto. Chega a hora que aquele projeto você percebe que ele não vai dar certo. E se você está perto daquela perda suportável, você tem que matar aquele projeto. Projeto, a PJ, tanto faz. Projetos vão vir e vão. Eles vêm e vão. Agora, você sempre tem que dar fôlego para que a pessoa física possa se reinventar. Você consegue sempre se reinventar. O projeto, se ele deu errado, não tem problema. Agora, você sempre tem que se reinventar. Tanto que quando a gente fala perda suportável, quando você define você com você mesmo a perda suportável, você tem que se olhar no espelho e definir até onde você iria se tudo desse errado. E sempre tem que ser alguns passos antes do fundo do poço, tá? Alguns níveis antes do fundo do poço. Porque o projeto dar errado faz parte da vida. Agora, você sempre vai ter espaço, você sempre tem que se dar espaço para poder se reinventar. E o ser humano é uma das invenções da natureza mais lindas que existem. Porque o ser humano consegue se adaptar e ele consegue sempre se reinventar. E se você faz dessa maneira, voltando para a pergunta aqui da Isabela, você teve algum medo de arriscar? Você sempre vai ter medo de arriscar, Isabela. Até a própria palavra arriscar já tira você da zona de conforto e já coloca o ser humano numa situação desconfortável.
Agora, para você não ter medo de arriscar, para você poder se jogar, para você poder dar abertura, para você voar e para você poder criar muito mais do que aquilo que você está antecipando, vai lá e simplesmente voa. Vai lá e faz. Se olha no espelho e define você com você mesmo onde que é a sua perda suportável, coloca isso no papel e faz. Faz para acontecer. E se chegar na perda suportável, vai fazer outra coisa. Alguns detalhes antes de eu pegar algumas outras perguntas aqui. Perda suportável é do indivíduo. Se alguém aqui que está escutando pensa um dia fazer uma sociedade, abrir uma empresa, numa sociedade você tem sócios. A perda suportável não é da sociedade, não é da sociedade, dos sócios em conjunto, é de cada um dos indivíduos. Porque muitas vezes um sócio ele pode ter um bolso mais fundo do que o outro, um sócio ele pode ter um estilo de vida diferente do que o outro. O sócio ele pode querer comprar um bem diferente, porque eu quero um carro mais caro, eu quero um carro mais barato. Então, a perda suportável é do indivíduo, não é do sócio, e é muito importante que cada indivíduo, que cada sócio compartilhe com o outro qual é a sua perda suportável, para que as coisas elas fiquem muito alinhadas e para que você não gere frustração nessa sociedade. Vocês imaginam, depois eu vou contar um pouco sobre Venture Capital. Eu devo ter falado, ou eu hoje invisto em empresas, invisto em startups, mas eu devo ter falado com mais de 8.000 startups nesses meus 13 anos de ecossistema de startups. Um dos maiores motivos que leva as startups a darem errado é briga de sócio. E para você não brigar, você tem que compartilhar com esse seu sócio até onde você iria se tudo desse errado. E muita coisa vai dar errado, algumas coisas vão dar certo, e se vocês colocam no papel o que é essa perda suportável, a coisa fica muito mais fácil. Eu dou essa dica para muitas sociedades, para muitos empreendedores com os quais eu falo, porque eu efetivamente, hoje não é nem que eu só acredito nisso, ela funciona e evita frustração que talvez gere na sua jornada. E eu falo também para quem não é empreendedor, para quem é executivo. Se alguém aqui que está escutando é executivo de mercado, o que ele faz se ele tem uma ideia brilhante? Ele manda um e-mail para o chefe. O que o chefe faz se ele ignora aquela ideia? O executivo ele pode mandar um e-mail para o chefe do chefe. O que o chefe faz? Não. O que o executivo faz se o chefe ignora? Ele manda um e-mail para o chefe do chefe. Se o chefe do chefe ignorar, o que você como executivo pode fazer? Você vai mandar para o chefe do chefe do chefe. Se o chefe do chefe ignorar, o que você faz? Manda para o CEO da empresa, manda para o conselho da empresa. Se todo mundo ignorar a sua ideia espetacular, sabe o máximo que pode acontecer com você como executivo? Você ser demitido da empresa. E se isso aconteceu com você como executivo, se você foi demitido, é um presentão que você ganhou. Porque aquela empresa não deu espaço para você voar e você vai poder voar em outra empresa. Até como executivo, eu indico para executivos que você tem que se olhar no espelho e definir você com você mesmo, até onde você vai, se tudo der errado. E quando você faz isso, qualquer decisão fica um pouco mais fácil. O pessoal perguntou algumas coisas aqui, eu vou abrir um parênteses para pegar algumas das perguntas, tá, gente? Eu quero que quanto mais interativo for, melhor. Opa, deixa eu pegar aqui. A Isabela Ribas, ela falou, hoje não pense em adaptar essa ideia aos dias atuais. O Rafael Leivas falou, o que você acha que poderia ter feito na época para evitar isso? Evitar aquele site lá atrás ter quebrado? Talvez migrado para o Instagram. E daí até o Rafael Leivas, ele colocou, o que você acha que poderia ter feito na época para evitar isso? Talvez ter migrado para o Instagram. Então, assim, vou ser muito honesto com vocês. Na época, hoje é fácil ter uma visão do que está acontecendo, dessa mudança de comportamento. Na época, a gente foi pego completamente de surpresa. O negócio foi muito mais rápido do que a gente tinha esperado. E digo até mais. Eu e o Renato, nós somos dois nerds, programadores, que a gente tinha feito o site de brincadeira para as esposas, o site cresceu, acabou virando empreendedor, pediu demissão lá do mercado financeiro, super sisudo, entrou num mundo completamente diferente daquele nosso mundo. Passaram 5 anos, 6 anos lá do negócio,
o negócio estava bombando, de repente começou a morrer. A gente perdeu muito tesão nessa jornada, quando o negócio começou a morrer. Então foi a melhor decisão que a gente tomou, de tentar passar aquilo que a gente conseguiu passar para frente e poder, aquilo que eu falei, o PJ, o projeto, a gente decidiu matar o projeto, porque a gente queria dar gás para nós, PF, pessoa física, para que a gente pudesse se reinventar. Então a gente não pensou nem em readaptar a ideia aos dias atuais. A gente simplesmente falou: olha, está na hora desse projeto, vamos completar nosso ciclo e vamos fazer alguma coisa diferente. O Matheus Nunes, ele falou: o maior medo é começar. Matheus, o exercício de você colocar no papel, e tem que ser no papel mesmo, o quanto você está disposto a perder se tudo der errado, a partir do momento que você consegue colocar isso te dá uma liberdade de você fazer qualquer coisa na vida. Só que assim, não vou ser tão romântico, tá? Se você precisa trabalhar para subsistência, para sobreviver, para comer, você não consegue colocar no papel qual que é a sua perda suportável. Porque sua perda suportável está naquela história de você trabalhar no almoço para pagar o jantar. Eu consegui fazer isso porque, pô, eu vinha de uma carreira no mercado que eu tinha salário, tinha bônus, tinha um pé de meia. Eu coloquei aquele meu pé de meia, eu apostei aquele meu pé de meia a fazer isso. Se você for ver, muitos dos empreendedores de startup, eles vieram de uma situação onde eles tinham um certo pé de meia. Eu até falo com muitos alunos de universidade, que é o caso que a gente está fazendo hoje, eu falo: olha, eu não sou romântico de falar que você vai sair da faculdade, da universidade e vai abrir a sua empresa. Não, porque você não tem muitas vezes nem como sobreviver. E muito mais, às vezes você não sabe nem quais são os grandes problemas do mundo que você quer resolver. Eu falo: vai para o mercado, ganhe experiência, leva a tapa na cara, e só depois que você tem um pouco mais de cicatriz, se arrisque em fazer a sua empresa. Porque daí você vai ter, às vezes, um pouco mais de estrutura que vai te suportar por um tempo. Eu, por exemplo, e até quando a gente fala com os empreendedores, tá? A grande maioria dos empreendedores ficou 2 anos, até mais do que isso, sem ganhar um centavo de salário. Às vezes você tem que se dar abertura para isso acontecer. Então, assim, você tem que colocar no papel se você quer que isso aconteça ou não. E isso só acontece depois que você já tem um pouco mais de, talvez, bagagem, um pouco mais de estrada, um pouco mais de coisas que aconteceram na vida. Mas, Matheus, o medo de começar, você sempre vai ter. É aquilo que a gente tinha comentado antes, tá? Que até a Isabela falou, medo de arriscar. O ser humano tem por definição. Só que o ser humano, ao mesmo tempo que tem medo, ele é muito resiliente, ele consegue se adaptar muito rápido e fácil. E ele consegue, a partir do momento que você consegue planejar coisa que você tem um pouco mais de controle, porque sucesso você não controla nunca, mas fracasso você consegue controlar. A Isabelle fala: tem um projeto na cabeça e não gostaria de ter sócio por ter medo. Olha, Isabelle, eu vou fazer alguns comentários aqui, vou aproveitar a sua provocação para fazer alguns comentários. Projeto na cabeça não vale nada, ideia não vale nada. Tem às vezes gente que me pergunta: eu tenho uma ideia. Eu falo: problema seu. Ideia não vale nada. Uma coisa que eu aprendi nesse mundo de startup, de empreendedorismo, de inovação, é que o que vale é a capacidade de execução. Ideia não vale nada, todo mundo tem centenas de ideias todos os dias. Assim, ideia, se alguém pagasse por todas as ideias que eu tenho, eu estaria muito bem hoje em dia. Ideia não vale nada. O que vale é a capacidade de execução. Você só vai saber se o negócio vai dar certo, vai dar errado quando você começar a executar. Você só vai saber se o negócio vai dar certo, vai dar errado, quando você colocar alguma coisa na mão das pessoas. Eu até falo mais. Nós, seres humanos, nós não temos capacidade de abstração, por mais que a gente se engane que a gente tem capacidade de abstração. A gente só entende o negócio quando a gente pega, quando a gente apalpa, quando a gente aperta, quando a gente cheira, quando a gente morde, quando a gente sente o gosto. Até lá, essa questão de, na teoria, a gente não consegue, a gente não tem essa capacidade de abstração. Por isso que só vale quando você executa. Aqui no Brasil, principalmente, que o Brasil ele vem de uma cultura mais permissiva, de uma cultura onde a gente não cria conflito, se você conta a sua ideia para qualquer pessoa, a primeira reação daquela pessoa vai ser: que legal sua ideia. Sabe do que vale a reação: que legal sua ideia?
não vale absolutamente nada, porque aquela pessoa não está te ajudando. Aquela pessoa não está falando se o que você está fazendo é legal, se não é, se vai gerar valor, se não é, se não vai, se você vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo, se não vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Um feedback de, ah, que legal, tem o mesmo valor da ideia. Absolutamente nada. Quanto mais você se cercar de pessoas que te dão feedback honesto, melhor para você. E é assim que eu acho que tem que ser. E Isabelle Rampazzo, tem o projeto na cabeça, tira o projeto da cabeça. Conta o projeto que você tem para o maior número possível de pessoas. Só do projeto sair da cabeça, sair pela sua boca, entrar na orelha da outra pessoa, entrar na cabeça dela, mexer lá no cérebro, sair pela boca dela, entrar na sua orelha de novo, aquele projeto já está sendo melhor trabalhado. Ideia não vale nada, ninguém vai roubar a sua ideia. Ah, alguém roubou uma ideia. Problema seu que você foi incompetente de não ter realizado antes. Uma coisa que mais me irrita é alguém chegar para mim e falar: ah, eu tive a ideia do Uber há 5 anos atrás, tive a ideia no 99 táxi há 10 anos atrás. Problema seu, você foi uma besta, que você não fez. Então, assim, tão simples quanto isso. Eu falo usando essas palavras mais agressivas para mostrar o quanto que eu acho que ideia não vale nada e que o que vale é a capacidade de execução. A Isabela Ribas, ela fala, para criar uma startup precisa conter dinheiro para investir na ideia? Como pode calcular esse investimento inicial? Alguma ideia? Não precisa. Eu fiz agora, projeto de quarentena, um canal no YouTube com alguns vídeos. Aliás, faz tempo que eu não estou gravando, que eu estou sem tempo. Mas lá eu falo como você fazer um negócio, se você tem uma ideia de alguma coisa, como você executar aquela ideia gastando zero de dinheiro. Eu lancei hoje, que eu contei para vocês, quantas pessoas doaram no real.com.br para ajudar lá gerando falcões, aquele projeto Panela Cheia Salva. Sabe quanto que eu gastei para fazer esse negócio que já 518 pessoas doaram? Hoje, a gente lançou hoje, já teve 518 pessoas doando, que eu estou vendo aqui na minha tela do lado. Eu gastei 2 finais de semana. Então, assim, tudo bem, eu sei programar, mas tem um monte de coisa que dá para fazer, que às vezes você pode se juntar com alguém para você validar a sua ideia e ver se ela está gerando valor de verdade. Murilo, depois eu comento aqui sobre criptomoedas, que acho que vai sair muito do assunto, tá? Flávio, quando você comentou, a Paola pergunta, Flávio, quando você comentou que sua mulher queria largar o emprego para gerenciar um site, qual foi a reação dela? Você viu que eu até respirei fundo, né, Paola? Endireitar as costas. Vamos lá. Foi uma reação de parceria, Paola. Tem que ser uma reação de parceria, mas não foi fácil. A gente ficou, da mesma forma que eu me olhei no espelho, eu vi eu comigo mesmo qual que seria a minha perda suportável, essa perda suportável teve que ser negociada em casa. Se a gente conseguiria, por exemplo, eu lembro na época lá 2008, 2009, se a gente conseguiria continuar em restaurante todo final de semana, se a gente conseguiria continuar a viajar uma vez por ano, se a gente, eu não troquei de carro, acho que meu carro antes de trocar, sei lá, meu carro era 2012, eu troquei, não, era 2003, eu troquei em 2014 só, mais de 10 anos com carro. Então, assim, é negociar, negociando, e se você define sua perda suportável você com você mesmo, daí dá para fazer, mas não foi fácil. Paulo, confesso que teve que ser algo negociado em casa e para que o negócio ele pudesse funcionar direito. Isabela, a Isabela fala, acredito que o maior medo é saber se realmente a ideia é boa ou se dará certo. Você nunca vai saber. Você nunca vai saber se a ideia é boa ou se dará certo. Você só vai começar a ter algum cheiro, alguma perspectiva se o negócio pode ir para frente ou não se você colocar o negócio no mercado. E eu vou falar um pouco mais sobre isso agora na frente. O Isaías de Oliveira Elias fala: estou montando uma empresa com mais 2 sócios no ramo de e-commerce, mas ninguém tem muita experiência com sites. Isaías, pega alguém que tem experiência, tá? E seguinte, pega alguém que saiba programar também. Por quê? Porque como eu vou voltar no que eu falei para Isabela, como você só vai saber se aquilo vai dar certo, vai dar errado no dia que aquele seu site de e-commerce for para o ar, e só no dia que ele for para o ar você vai começar a receber feedback das pessoas
e feedback das pessoas, você vai ter que mudar o seu site, mudar a cor, mudar a posição, criar um cupom, fazer as coisas só depois que o site for para o ar. E se você não tiver essa habilidade dentro de casa, você não vai ter a velocidade que o mercado ele exige para você poder responder para os seus clientes com a velocidade que seus clientes vão estar exigindo. Como eu falei nesses últimos 13 anos com mais de 8 mil empresas, 8 mil startups. Se você é uma empresa que vai depender de tecnologia, eu vou dar um recado bem pragmático. Se você não tiver a habilidade de tecnologia dentro de casa, vai ser muito difícil. Quase a totalidade das empresas que dependiam de muita tecnologia, que não tinha tecnologia dentro de casa, que eu acompanhei, elas não foram muito para frente porque você não tinha a celeridade, você não tinha a velocidade para fazer as mudanças que as pessoas estavam pedindo por conta de você não ter essa tecnologia dentro de casa. O Pedro ele fala: Flávio, você se arrepende de não ter apostado no marketing digital na época em que o site sucumbiu? Eu acredito que poderia ser uma página muito à frente da concorrência. Pedro, essa era absolutamente uma habilidade que eu não tinha. Eu não sabia fazer marketing digital. Tudo que a gente cresceu foi orgânico, com SEO. Então a gente chegou a 4,5 milhões de usuários únicos por mês sem investir em marketing. A gente chegou no Facebook na época, 80, 90 mil pessoas na fanpage, que era um número grande na época. A gente chegou a, sei lá, no nosso orgânico era enorme, sem investir dinheiro em marketing digital. Eu não tinha essa habilidade, então a gente não tomou essa decisão. Eu acho que você tem que ficar naquilo que você sabe fazer, ou contratar quem sabe fazer. Na época, como a gente tinha perdido um pouco o tesão de trabalhar naquele mercado de moda, que era um mercado que a gente não conhecia muito, a gente absolutamente não quis pegar a grana e investir em marketing. Então foi uma decisão consciente que a gente tomou. O Carlos, ele fala: obrigado pelo elogio, Carlos. Sempre tive a ideia de ter meu negócio, mas não sei o que oferecer. Será que isso é para mim? Ou é só uma ambição normal que a grande maioria tem? Carlos, uma dica que eu dou para você é: cara, vai para o mercado, vai fazer as coisas, e assim, a hora que surgir, o negócio vai surgir. Sabe qual que é a minha definição de startup? Vamos lá. E daí eu vou pegar o que o Pedro Ian falou e o que o Vinícius falou também, tá? O Pedro Ian, ele falou: quais as dicas que você daria para quem está começando o negócio agora de certa forma inovador? Como conseguir se manter no topo tendo cada vez mais competidores? A dica que eu dou é ser sempre inquieto, mas eu vou pegar isso para pincelar um pouco no que o Vinícius também falou: empreender jovem ou sem tanta experiência é queimar largada, desperdiçar recurso. E o que o Carlos falou de sempre teve a ideia de ter o meu negócio, mas não sabe o que oferecer. E eu acho que empreender muito jovem é queimar largada. Eu acho. Eu não sou romântico. Por quê? Minha definição de uma startup, a definição clássica de uma startup é que uma startup ela é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. Eu não gosto dessa definição clássica, eu tenho a minha definição que eu acho mais legal. Eu acho que uma startup ela é uma empresa, primeiro, uma empresa real, que resolve um problema do mundo real através de uma solução com potencial de escala. Vou explicar para vocês. Empresa real significa que tem CNPJ, que contrata funcionário, que paga imposto. Significa que quem está trabalhando naquela empresa está 100%, está full time naquela empresa. Se você quer abrir uma startup, mas você está no seu estágio, você está no seu emprego, você está fazendo em paralelo, isso não é startup, isso é hobby. Então, assim, é uma empresa real, onde tem gente trabalhando lá 24 horas por dia, de forma real, que resolve um problema do mundo real. Esse resolve um problema do mundo real significa que tem cliente disposto a pagar por aquilo que você colocou no mercado. E através de uma solução com potencial de escala. Escala é o que diferencia uma startup de outras empresas. Escala significa que o valor que você gera é desproporcional à estrutura que você usa para gerar aquele valor. Escala, um exemplo que todo mundo vai entender,
é o WhatsApp. O WhatsApp, ele atende centenas de milhões de clientes satisfeitos todos os dias. Ele foi vendido para o Facebook por 19 bilhões de dólares. E ele era uma empresa de 40 e poucos funcionários quando isso aconteceu. Então, você só é startup quando você tem esse descasamento entre valor gerado e estrutura para gerar aquele valor. Se você vê nos cadastros de startup que tem aí pelo Brasil, uns dizem que no Brasil a gente tem 20 mil startups, outros dizem que a gente tem 15 mil, outros dizem que tem 18 mil. Eu acho que no Brasil não passam de 1.500 startups. Essa é minha opinião, pai Flávio. Se quiser compartilhar que o Flávio falou isso, não tem problema nenhum, porque isso já saiu até em jornal e revista. E eu acho que no Brasil não tem 1.500 startups, que são empresas que resolvem problemas reais, do mundo real, através de soluções com potencial de escala, que significa que o valor gerado é totalmente desproporcional à estrutura para gerar aquele valor. Para você conseguir ter uma solução que resolve o problema do mundo real, tal, com escala, você só consegue fazer isso com tecnologia. Tem muita gente que fala, startup é sempre empresa de tecnologia. Não, startup não vende tecnologia, mas ela usa a tecnologia para resolver um problema real, do mundo real, e resolver esse problema real do mundo real através de uma solução que tenha muita escala, que tenha esse descasamento entre valor gerado e estrutura para gerar aquele valor. Só com tecnologia você consegue isso, ou com muito dinheiro. Como as pessoas não têm muito dinheiro à disposição, sempre, só com tecnologia você consegue resolver isso. E digo mais, startup é só empresa de produto. Você nunca vai ver uma startup que vende serviço. Serviço, por exemplo, tem muita gente com dor de dente, você precisa de muito dentista. Não dá para você resolver isso. Talvez algum dia dê, mas não dá para resolver muita dor de dente com tecnologia de forma escalável. Você tem muito processo trabalhista, você precisa de muito advogado. Você precisa de, sei lá. Serviço não dá para você resolver em alta escala. Só produto. Mas Flávio, Uber, que não é serviço de transporte? Não. O Uber, quando ele olha para dentro de casa, o Uber ele é um produto de tecnologia que conecta quem quer gerar renda e tem um meio de locomoção com quem quer se locomover. Ele é um produto de tecnologia que a gente chama de two-side marketplace, um mercado de dois lados, que liga oferta e demanda, liga a oferta de pessoas que querem gerar renda e tem um meio de locomoção com a demanda de quem quer se locomover. Então, o Uber é produto baseado em tecnologia. E por que eu falei tudo isso? Porque o Vinícius ele fez a provocação, empreender jovem, sem tanta experiência. Vinícius, você só vai identificar um problema real do mundo real depois que você tiver muita experiência de mundo real. A grande maioria das startups que a gente recebe de gente que está na faculdade, por exemplo, eu vou falar um negócio que vai parecer pejorativo, mas é uma realidade. A grande maioria das startups que a gente recebe de quem está na faculdade, ou é app de namoro, ou é app de pagar comanda na balada, ou é app de dividir a conta. Por quê? Porque essa é a realidade de um monte de gente que está na faculdade. Ou é app social, de fazer show, de não sei o quê, de fazer pagamento para influencer. Agora está surgindo app de gamer. Então, assim, esse é o mundo real que você conhece quando você está na faculdade. Por isso que eu não romantizo. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica para o Flávio, para mim mesmo, da época de faculdade, a minha dica seria: seja inquieto, tenta o maior número de oportunidades, o maior número de experiências que você puder ter. Mas não fica pipocando que nem um bobo. Em cada lugar que você vai, deixa sua marca. Por quê? Porque quando você deixa sua marca, vamos dizer que você está fazendo o seu primeiro estágio da vida. Você deixou sua marca lá depois de 1 ano, depois de 18 meses. Você deixou sua marca, você pode ir para um outro lugar ter uma experiência diferente. Eu acho que até vocês que estão começando a jornada, vocês têm que se dar o direito de trabalhar em empresa grande, média, pequena, startup, empresa de tecnologia, trabalhar como vendedor. Quanto maior o número de experiências, melhor. Mas deixa sua marca. Porque se você deixou sua marca por onde você passou, você construiu rede de relacionamento por onde você passou, que 20, 30 anos depois você vai poder usar. E um dos maiores ativos que a gente tem na nossa vida
é rede de relacionamento. A Júlia, a Júlia Simorelli, ela perguntou: quando vocês decidiram vender o site, qual foi a estratégia de começar de novo depois da porrada que vocês levaram? Foi uma porrada, Júlia, mas quando a gente planeja perda suportável, é uma porrada planejada. Então a gente já sabia que a gente ia estar fazendo aquilo. No período de 6 meses de venda do site, a gente já foi vendo qual que seria o próximo passo. Então foram 6 meses naquilo lá que eu já estava abrindo minha segunda empresa. E assim por diante. Quando você fica inquieto e quando você já sabe qual é a sua perda suportável, quando você já está chegando perto, você já vai estar se planejando, porque é aquilo que eu falei no começo. A pessoa física, ela sempre consegue se reinventar. A pessoa jurídica, se ela vem ou se ela vai, tanto faz como tanto fez. Mas a pessoa física, ela sempre, sempre, sempre consegue se reinventar. Deixa eu voltar um pouco ao. Deixa eu pegar aqui. Que a Luísa Suzy perguntou qual que era o canal lá que eu fiz os vídeos. Faz tempo que eu não gravei, hein, Luísa, mas é aqui, é F Pripas, de Flávio Pripas. Vou passar aqui. Eu passei aqui no chat para todo mundo. Ah, A Isabela pergunta se a gente tem apego com o site, se não teve aperto na hora de vender. Pô, não penso nisso, não, Isabela. Eu acho que assim, você tem que fechar ciclo. Você fechando o ciclo, deixando sua marca no mundo, faz o próximo. A jornada ela é tão legal que você aprende a curtir essa jornada. E o site, o pessoal que comprou a gente, acho que faliu 2 anos depois. Então, assim, tanto faz como tanto fez. Ah, o Pedro, ele perguntou, mas para quem está começando cedo, como se preparar da melhor forma para os problemas da vida real? Abrindo a cabeça e conversando com o maior número de pessoas que você conseguir conversar e tentando se expor ao maior número de experiências que você consegue se expor e tentando ler a maior quantidade de livros e jornais e revistas e blogs que você puder ler e não dormindo e sem inquieto e sendo... Tem um livro que é clássico de um dos fundadores da Intel, que ele fala que é Only the Paranoid Survive. É um clássico de gestão que fala que só os paranoicos sobrevivem. Tá meio fora da moda, mas é mais ou menos isso. Você tem que ficar assim. Você nunca pode estar. Você tem que sentar em taxinha todos os dias. E eu vou contar uma má notícia para todo mundo. O mundo está se transformando tão rápido que é impossível a gente estar atualizado com tudo que está acontecendo no mundo. Mas é nossa obrigação e é muito gostoso você tentar acompanhar aquilo que está acontecendo no mundo. Você tem que ser inquieto, toda hora você tenta ler coisa que você não está acostumado, tenta olhar para mercado que você não conhece direito. Quanto mais curioso você for, melhor você vai ser nesse mundo que ele é cada vez mais volátil. O Pedro pergunta, vale a máxima do fail fast, learn faster? Vale, e eu vou chegar nisso agora, Pedro. Eu falei do primeiro pilar do Effectuation, né? A perda suportável. Você, como empreendedor inovador, tem que se olhar no espelho e decidir você com você mesmo até onde você iria se tudo desse errado. Aliás, deixa eu perguntar. Leila, você está aí? Que eu liguei o coelho e fui Tô embora. sim. É até as 9h30, né? Isso mesmo. Ufa, tá bom. Tá Pensei que já tinha tranquilo. estourado o horário. Eu tô falando há 1 hora aqui, eu nem percebi. Se eu falar muita besteira, você me avisa. Tá ótimo. Tá perfeito. Mas, vamos lá. Eu falei primeiro pilar do Effectuation, que é a perda suportável. Que é a única coisa que você, como empreendedor, inovador, você consegue controlar. É até onde você vai se tudo der errado. Os outros pilares do Effectuation são: o primeiro é a perda suportável, o segundo é o futuro imprevisível. Como o futuro imprevisível, você vai testar possibilidades. Então, lembra aquela história da ideia que não vale nada? Não vale nada mesmo, você tem que testar possibilidades. E como o futuro imprevisível você vai testar possibilidades, você vai testar possibilidades através de parcerias, porque as parcerias te ajudam a testar cada vez mais possibilidades. Tem um livro de cabeceira de todo empreendedor, de todas as startups do mundo hoje em dia, chamado Lean Startup, Startup Enxuta, do Eric Rice. Eu vou colocar aqui no chat.
Lean Startup, do Eric Rice. Não sei se vocês estão lendo meu chat. Ô, Pedro, escreve aí se você leu o meu chat, só para eu saber se vocês estão lendo. Em português, chama Startup Enxuta, do Eric Rice. Se tudo que eu falei para vocês agora pareceu besteira, legal, obrigado, Pedro, obrigado, Leila. Se tudo pareceu besteira, leia esse livro. Esse livro ele foi baseado no Effectuation da Sara Saravasti. Ele criou o Eric Rice, ele virou um dos palestrantes mais bem pagos do mundo, falando sobre o Customer Development, que no final das contas não é nada mais, nada menos do que você desenvolver o seu produto perto do seu cliente, que é exatamente isso, desenvolver seu produto perto do seu cliente, receber feedback do seu cliente, testar novas hipóteses em períodos controlados de que não podem passar de 3 meses, que se você for ver, é exatamente o effectuation. É você definir você com você mesmo qual é a sua perda suportável, você partir do pressuposto que o futuro é imprevisível, você testar possibilidades e testar possibilidades muito perto do seu cliente final, porque o seu cliente final te ajuda a testar cada vez mais possibilidades diferentes. Então foi exatamente o que o Eric Rice fez. E, gente, eu recomendo esse livro, todo mundo lê, tá? Independente do que você está estudando, independente se você trabalha ou não trabalha, independente se você quer trabalhar ou não quer trabalhar, independente se você quer ser empreendedor ou não quer ser empreendedor, os professores, eu recomendo todos os professores eles lerem esse livro, que ele te dá um método de você executar projeto, tirar a ideia da cabeça, desperdiçando menos dinheiro, menos tempo e menos dinheiro. Ou seja, minimizando sua perda suportável. Então é um livro que eu acho que é muito, muito legal e para mim tinha que ser leitura obrigatória para todo mundo. Se você for presidente de uma empresa, para mim você tinha que ler esse livro. Ah, a Júlia falou que o professor Luciano usa esse livro como base das nossas aulas de projetos empreendedores. Espetacular. Parabéns, professor Luciano, porque é muito raro nas universidades a gente ver os professores usando o livro do Eric Rice. E eu que falo com muitos executivos de mercado, esse livro tinha que ser obrigatório para absolutamente todo mundo. O Felipe, ele perguntou, queria saber do Flávio se ele segue alguma técnica pessoal, algo do tipo para conseguir chegar à frente, inovar em empresas, produtos que supram necessidades da sociedade, pois considera uma dificuldade ter essa visão avançada. Eu não sei se pode ser chamado de uma técnica, Felipe, mas eu sou sempre uma pessoa inquieta. O Clubhouse era uma rede que eu estava curtindo. Continuo curtindo, eu acho que as discussões que estão tendo lá são bem legais. Se você olha o perfil que eu escrevi lá no Clubhouse, eu escrevi mais ou menos assim, que é uma verdade. Eu entrei em rede social antes de desistir de rede social. Eu entrei em Bitcoin antes de todo mundo falar em Bitcoin. Eu entrei em Hub de inovação, que eu fiz o Cubo antes de todo mundo falar de inovação. Eu entrei lá atrás em web, antes do pessoal falar de web. Por quê? Porque eu sou especial? Não. É porque eu acho que eu coloco taxinha na minha cadeira e eu toda hora estou lendo coisa diferente. Que coisa que eu estou lendo hoje em dia? Eu sou fascinado para ler tudo sobre mapeamento genético e edição genética. Eu até comprei, ó, deixa eu mostrar. Tem uma startup do Brasil aqui que chama Genera, que faz teste genético de ancestralidade, doença e não sei o quê. Então eu ainda tenho que cuspir nesse potinho, que eu não tive tempo de cuspir ainda, para mandar fazer um mapeamento genético e saber meus ancestrais e saber se eu vou ter alguma doença ou não. Putz, eu adoro, eu sou fascinado por esse assunto. Intersecção entre seres humanos, entre biologia e tecnologia, biotecnologia. Eu leio tudo sobre esse negócio. Leio tudo sobre inteligência artificial. Quantas pessoas doaram R$1 com BR? Aliás, gente, todo mundo doando, hein? A gente quer chegar em 1 milhão de reais. Ó, vou colocar aqui no chat de novo. Então, assim, esse site, putz, eu falei, putz, faz muito tempo que eu não estou programando, juntei a galera aí para ajudar nos textos, ajudar no layout e tal. Fiz o site agora nos últimos 2 finais de semana, enquanto meu filho ficava vendo uns youtubers meio chatos. Então, assim, no final das contas, Felipe, a técnica não se acomoda, tá? Assim, você pode ter a grana que for. Ah, o pessoal às vezes pergunta, o que é sucesso? Não sei o quê. Não vai. Pá,
a jornada é tão legal e, assim, são tantas possibilidades de você sempre ser inquieto que acho que a minha acaba sendo minha técnica. A Luíse perguntou qual que seria de novo o nome do livro. Eu vou mandar de novo aqui, a Luíse, é Lean Startup. Em inglês e em português chama Startup Enxuta. A tradução está muito bem feita, pode ler qualquer um dos dois. Falei do effectuation, né? Perda suportável, futuro imprevisível, como futuro imprevisível, testar possibilidades, como futuro imprevisível, testar possibilidade através de parceria, porque as parcerias ajudam a testar novas possibilidades. Minha primeira empresa eu fiz assim, quando eu abri minha segunda empresa, que foi o BitInvest, Exchange de Bitcoin, fiz assim também, peguei a grana do meu bolso, falei, vou fazer, vou ver até onde pode ir. Tinha uma pergunta aqui atrás, para não desviar do assunto, que acho que era do Murilo, se não me engano. Do Murilo. O Murilo tinha perguntado, boa noite, Flávio. Não sei se vai fugir muito ao assunto, mas achei muito interessante o fato de você abrir uma corretora de Bitcoin. Comecei a investir agora nesse mundo de criptomoedas e gostaria de umas dicas suas. A minha dica, coloca nesse mundo só no mesmo dia que você poderia ir para uma roleta em Las Vegas, Murilo, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Essa é a minha dica. E olha que eu tive uma exchange de Bitcoin lá atrás. Mas, enfim, fiz a minha empresa e quando eu estava levantando capital para essa minha segunda empresa, eu fui falar com o pessoal da Redpoint Eventos, que é o fundo que eu trabalho hoje, eles me falaram, olha, a gente não vai investir na sua empresa agora em 2014, porque ninguém está investindo no Bitcoin em 2014, só que a gente está falando com o Itaú de fazer um projeto que pode mudar a cara do empreendedorismo no Brasil. Você topa tocar o projeto? Eu falei, não quero, eu sou empreendedor, eu tenho a minha empresa. Eu quero grana para tocar a minha empresa, não quero ser funcionário de tal. Mas você não quer conversar com o Roberto Setúbal, com o Ricardo Guerra, que é o CIO do banco até hoje, cara, é espetacular, tal. Eu falei, lógico que eu quero. Eu tenho uma empresa de compra e venda de moeda digital, lógico que eu quero conversar com o maior banco da América Latina. E quando eu fui conversar com eles, foi praticamente um monólogo do lado deles, que eles falaram, a gente quer se aproximar de startup, isso era 2014. Todo mundo está falando das fintechs, que as fintechs vão mudar o jogo de forças do mercado, e nosso executivo não conhece as fintechs. Então a gente quer que o nosso executivo se aproxime das startups e a gente só quer um radar de mercado para um dia decidir se vai contratar alguém como fornecedor, se vai investir, se vai comprar ou se vai ser concorrente. E eu tenho tanto de grana carta branca para você tocar o projeto. Você topa? Eu topei, não consegui falar não. Difícil quando o Itaú chega e coloca assim na mesa, pá, grana e carta branca para alguém falar não. Eu não consegui, não fui forte o suficiente e acabei sendo convidado para desenhar e para liderar o projeto do Cubo, que eu fiquei à frente do projeto do Cubo ao longo de 4 anos. O Cubo foi um marco no ecossistema de empreendedorismo no Brasil. Nós ensinamos grandes empresas a trabalhar com startup, então foi super legal. E em 2018 eu me juntei à Redpoint Eventos, que é o fundo de Venture Capital, que nós investimos em startup. O que faz o fundo de Venture Capital? O fundo de Venture Capital investe hoje numa empresa que talvez, porventura, quem sabe, vai começar a fazer sucesso daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Para a gente conseguir fazer isso, investir hoje numa empresa que talvez, porventura, quem sabe, vai começar a fazer sucesso daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Para vocês terem uma ideia, algumas empresas que nós investimos, que talvez vocês conheçam, a gente investiu na Rappi, que a Rappi é de entrega, acho que todo mundo deve conhecer. A gente investiu na Gympass, que é um unicórnio. A gente investiu na Acreditas, que é um unicórnio. A gente investiu na RD, que foi vendida para TOTUS há 3 semanas atrás por 2 bilhões de reais. Então, para você conseguir investir hoje em uma empresa que talvez, porventura, quem sabe, vai começar a fazer sucesso daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, a gente só consegue fazer isso fazendo assim. Eu acho que vai acontecer. Eu fiz fazendo assim, mas no final das contas não é não. É reconhecimento de padrão. Eu estou voltando aqui para o que o Felipe tinha provocado, o que o Pedro tinha provocado, o que o Vinícius tinha provocado. Quanto mais experiência de vida você tem, quanto mais você lê, quanto mais você é curioso, quanto mais você vai atrás das coisas, mais bagagem você tem para conseguir fazer esse tipo de análise de causa e efeito, esse tipo de análise do que está acontecendo, para que você consiga efetivamente acompanhar o que está acontecendo no mundo. Então, por exemplo, às vezes o pessoal fala, eu quero trabalhar em venture capital, eu quero investir em startup. Vai para o mundo, constrói bagagem, que daí talvez um dia você
você consiga trabalhar em Venture Capital. Por quê? Porque você vai precisar fazer relação entre coisas que talvez estão completamente não relacionadas de uma maneira ou de outra, e fazer apostas para ver se um dia aquela empresa vai dar certo, vai dar errado. O bacana dessa cadeira que eu sento hoje é que eu posso usar no meu dia a dia essa curiosidade, que é essa curiosidade de que está a todo momento. É o que eu falei. Em vez de até esse final de semana o tempo estava bonito, a gente fez churrasco, a gente passeou, mas pô, eu fiquei um tempo programando. Por que eu fiquei um tempo programando? Porque eu precisava fazer isso para, sei lá, para ajudar as pessoas e outro porque eu queria, que é legal. Porque isso estimula intelectualmente você pegar um desafio novo de uma linguagem de programação que eu não conhecia ainda e falar, deixa eu fazer isso aqui do zero e ver o que acontece. Então, assim, se desafiar toda hora, eu acho que é essencial e eu acho que é uma dica que eu dou para todo mundo que está no início de jornada. O Jonas, ele fala, para obter boas inovações e ter grande sucesso dentro da sua empresa, devemos focar mais na inovação aberta? Olha, Jonas, eu acho impossível hoje você resolver tudo dentro de casa. Só a Apple consegue fazer isso. Aliás, eles fazem muito bem, é foda, são foda, dá para tirar o chapéu, mas só a Apple faz isso no mundo. Hoje, o mundo está se transformando muito rápido. Você não vai ter sucesso se você fazer tudo dentro de casa. A palavra de ordem não é criar. A palavra de ordem é orquestrar. Orquestrar aquilo que você tem de bom dentro de casa com aquilo que você com aquilo que está acontecendo de bom fora de casa. E isso que é inovação aberta. É você orquestrar o que está acontecendo de bom dentro de casa com muita coisa, e tem muita coisa, infinitas coisas acontecendo de bom fora de casa também. O Clênio, ele falou, Flávio, nós estamos criando a mitologia do empreendedorismo como única alternativa aos alunos de cursos técnicos e superiores. Isso não é vender uma massa que não poderá virar um pão e voltar a ser farinha? Nossa, que legal essa analogia, Clênio, mas assim, a... vamos lá. Você tem o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Eu falo muito de empreendedorismo de oportunidade. Quando é necessidade corda no pescoço, vai lá e faz. Tá valendo. O que eu acho, Clênio, é o seguinte: mesmo para quem é aluno de curso técnico, o que eu falo para aluno de qualquer tipo de curso, quanto mais experiência você conseguir acumular, melhor para você. Existem momentos na vida, e eu já passei por esses momentos na vida, onde você precisa de subsistência. Subsistência, você abre a porta para fazer coisa para poder fazer subsistência. Mesmo se você está em período de subsistência, período de você trabalhar para comer, você tem que ser inquieto para estudar, para ler outras coisas, às vezes fazer um curso, às vezes fazer um projeto em paralelo, o hobby que eu chamei antes. Mas assim, eu não acho que vender a metodologia do empreendedorismo é vender uma massa que poderia não virar pão. O que eu acho, quando a gente vende a mitologia do empreendedorismo, e essa seria uma mensagem que eu gostaria de passar, é as pessoas elas serem inquietas e elas construírem suas próprias histórias. Não deixar o mundo construir por elas, porque o mundo às vezes vai construir, às vezes não, mas tem que ser inquieto nesse sentido. O Henrique pergunta, vocês realizam investimento anjo ou fazem apenas investimento em rodadas mais avançadas? Nós não somos anjo, nós somos venture capital, nós somos um fundo. Anjo é pessoa física. Venture Capital, ele é um fundo institucionalizado e a gente faz rodada de seed, série A, série B, uma rodada de seed numa empresa no estágio um pouco mais inicial, uma rodada de série A um pouco mais avançada, uma série B um pouco mais avançada. O nosso cheque é de $500 mil a $10 milhões. $500 mil a $1 milhão numa rodada seed, 3 a 5 numa rodada série A, acima de 5 numa rodada série B. Mas é muito diferente do investimento anjo, porque nós somos profissionais, a gente só faz isso da vida. O anjo não. O anjo, às vezes, ele é um executivo de mercado, é um empresário que tem um pouco mais de liquidez e quer investir em startups para acompanhá-las e para também ganhar algum dinheiro no futuro. E o Leonardo, ele pergunta, Flávio, quais são as tendências nesse mercado de startups e tecnologia?
Olha, Leonardo, eu tenho uma resposta pronta para essa pergunta. Tem muita gente que me pergunta, no que vocês estão investindo, quais são as tendências, o que agora vai dar mais certo, o que não vai dar mais certo. A minha resposta ela é simples. Tudo que pode ser desintermediado vai ser desintermediado. Todo mercado onde você pode ter mais conveniência, você vai ter mais conveniência. Todo mercado que você pode ter mais eficiência, você vai ter mais eficiência. É tão simples quanto isso. Isso pode funcionar para a saúde, para a educação, para varejo, para mercado financeiro. De novo, tudo que pode ser desintermediado vai ser desintermediado. Todo lugar onde você pode ter mais eficiência, vai ter mais eficiência. Todo lugar onde você pode ter mais conveniência, você vai ter mais conveniência. Vou te dar um exemplo. Uber é um ótimo exemplo, que ele tem esses 3 componentes. Desintermediado. O Uber, você não precisa pegar o telefone para ligar e para chamar o táxi ou chamar o transporte. Conveniência. Você não precisa nem falar bom dia, boa noite. Você entra no carro, sai do carro, está pago. Eficiência. Ele faz um algoritmo que o carro mais perto de você vai te pegar no menor tempo e ele calcula o custo para que você seja pago, para que você pague o menor custo possível para que o motorista seja remunerado adequadamente. Então ele tem os 3 exemplos. Por isso eu digo, tudo aquilo que pode ser desintermediado vai ser desintermediado, tudo aquilo onde você pode ter mais conveniência vai ter mais conveniência, todo lugar onde você vai ter mais conveniência, pode ter mais eficiência, você vai ter mais eficiência. O Leonardo, ele comenta, acha que somente coisas realmente inovadoras que ainda não existem podem dar certo, ou algo que se assemelha com uma ideia existente, porém um nicho diferente também pode ir para frente. Eu e o grupo de amigos estamos no segundo caminho, com o app de frete de cargas, caminhões, para tornar mais seguro, fácil e rápido o frete. Leonardo, eu acho que é possível. Você tem vários exemplos onde alguém entrou fazendo um negócio melhor e acabou dando certo. A Amazon não foi o primeiro e-commerce. O Google não foi a primeira ferramenta de busca. O Uber não foi o primeiro app de você chamar um transporte. E todos eles fizeram coisas que acabaram dando muito certo. O Airbnb não foi o primeiro. Tinha um chamado Couchsurfing antes. O Airbnb não foi o primeiro para você reservar um apartamento de um desconhecido. Só que é mais difícil. Nesse segmento de frete de carga, você tem players muito grandes com muita grana já. Você tem a Truckpad e a Cargo X, só para citar 2 exemplos. Então, assim, você se olhando no espelho, você escrevendo num pedaço de papel qual que é a sua perda suportável, beleza, vai embora. Você tem que fazer isso, os sócios têm que fazer isso também. Mas não é fácil essa jornada. E tem gente muito grande fazendo um bom trabalho no segmento que você quer entrar. E o Pedro tem uma aqui, Pedro Martins. Como funciona o processo de investimento em uma startup? O fundador vai sempre diminuindo sua participação? Como funciona a saída? Vai sim, Pedro. Vamos dizer, o bolo ele vai aumentando, mas sempre o investidor que está entrando naquela determinada rodada, ele vai comendo um pedaço, uma fatia daquele bolo, só que imagina que o bolo sempre vai aumentando, tá? Isso daqui é o negócio que a gente chama de stage finance. Eu não vou ter tempo agora de explicar muito bem o que é stage finance. Mas tem um vídeo no meu canal do YouTube, que eu passei o link aqui, que eu falo sobre stage finance, falo sobre MVP, o que é, que daí eu recomendo você olhar depois. Eu vou até colocar o link de novo, porque é um assunto um pouco mais complexo para a gente falar agora no tempo que tá sobrando. Mas, só para resumir o assunto, uma startup, a jornada de uma startup é como se ela estivesse subindo uma escada. A distância entre cada degrau não é medida em metros, é medida em tempo. Então, para você subir cada degrau, você vai demorar de 18 a 24 meses. Então, você tem o degrau do bootstrapping, que é quando você tira a ideia do papel com o dinheiro do seu próprio bolso. Você tem a etapa, ou dos FFF, né? Family, Friends and Fools, família, amigos, idiotas, que é o pessoal que vai perder dinheiro. Você tem o degrau do investimento seed, o investimento anjo, que eu já tirei a ideia da cabeça,
já estou trabalhando bem com meus sócios e agora eu vou provar o que é chamado de Product Market Fit, se aquele produto gera valor no mercado. Daí você tem o degrau, que é o degrau da série A, que é onde a gente gosta de investir bastante, que é, eu já tenho Product Market Fit, já tenho produto, já tenho cliente, agora eu vou construir uma máquina de vendas. Daí você tem o degrau da série B, que é o degrau de construir canal de vendas, escalar aquela máquina de vendas. Então, isso é o Stage Finance. É cada etapa da jornada da sua startup, você vai tirando riscos da frente, aquele bolo vai aumentando e quem entrar com você vai comendo um pedacinho daquele bolo. O Rafael Leivas, ele pergunta, eu estou querendo desenvolver um objeto de segurança no automobilismo. Quero fazer meu TCC baseado nisso e talvez futuramente tirar do papel. Já sei até mesmo como posso entrar em contato com a FIA. Espetacular, Rafael. Vai lá e faz. Em vez de deixar só no TCC, aliás, fica isso para os professores que estão nos escutando, tá? Professores, eu tenho um sonho que eu estou tentando vender para as várias universidades quando eu falo com professores, que eu falo que o TCC tinha que ser assim. Alunos, façam uma startup, coloquem aquela empresa no mercado, tira a CNPJ, coloque o produto no mercado, vende. A empresa que ganhar, o grupo que faturar mais, vai levar 10. O segundo colocado vai ganhar 9 na nota. O terceiro colocado vai ganhar 8. Não sei qual que é a nota de corte de vocês, vamos dizer que seja 6, tá? Todo mundo que faturou grana no período desse TCC ganhou nota. E quem não faturou grana vai levar 0. Tão simples quanto isso. Então, para mim, esse é o TCC dos sonhos. Porque você sai de ser um documento que vai ser impresso, vai gastar tinta, vai gastar papel, e você leva para ser uma experiência que às vezes pode mudar a vida das pessoas e pode fazer empresas que vão fazer coisas super legais. Gente, se os professores quiserem fazer isso, só não me faça app de namoro, app de dividir conta embalada, ou então app de dividir churrasco, tá? Tenta fazer um negócio um pouco mais criativo. Acabaram as perguntas. Temos mais 5 minutos para perguntas. Alguma pergunta a mais? Falei muito, estou até sem voz. Coloca aqui no chat, pessoal, se o que eu falei foi legal, não foi legal. Professor, só fazendo um complemento à sua fala, nós temos em alguns momentos no curso alguns projetos empreendedores. É até a professora Marineide quem menciona. Show! Então, ela dá R$ 10 para cada grupo e o grupo tem que se virar e transformar isso em 100, 200. E o professor Luciano também, que é outro professor de empreendedorismo, ele faz alguns projetos de startup com os alunos. Então, a gente já faz. Só que o TCC a gente já está indo também por um caminho prático. A gente tem o acadêmico e temos o prático já pensando no século XXI, as oportunidades do mercado. E os alunos estão elogiando muito sua palestra, viu? Não, legal, muito legal. Eu acho esse tipo de exercício de, pega R$ 10, transforma em 200 e tal, são todos exercícios que eu acho espetaculares porque fazem as pessoas pensarem um pouco fora da caixinha. Eu acho que quanto mais a gente provoca as pessoas a pensar, ter ser criativo, pensar um negócio diferente, mais legal vai ser para todo mundo. Só uma curiosidade, nada a ver com a fala, mas eu tentei trazer o pessoal da Gerando Falcões, mas não consegui. Porque eu acho o projeto deles, estão fazendo um trabalho sensacional. O projeto deles é espetacular. Eu adoro o Edu Lira. Adoro, 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 adoro. Tanto que a gente fez esse Quantas Pessoas Doaram Real. Aliás, é esse site que eu falei que eu vou desenvolver agora no final de semana, para tentar ajudar eles. Em um dia a gente arrecadou R$ 544. Ajudamos aqui. Boa. Não sei. Espero que ajude. É alguma coisa já. Não, Acho que eles estão você... vendendo cesta por A gente está com R$ 284 aqui, dá para comprar 3 Boa. cestas quase. Excelente. Gente, todo mundo, hein, ajudando aí. E é isso, pessoal. Então, assim, a mensagem final, acho que desse nosso bate-papo é: seja inquieto. Seja inquieto. Assim, seja inquieto, vai depender só de você. Seja inquieto, faz as coisas.
saia da caixa, desafie status quo. E assim, planeja quando você está desafiando, se olha no espelho e vê, eu quero isso porque eu tenho um sentimento que esse negócio vai dar certo. Se olha no espelho e defina você com você mesmo até onde você iria se tudo desse errado. Isso é transformador, isso é libertador. E leia o livro Startup Enxuta do Eric Rice, que é o que o professor Luciano usa nas aulas dele. Acho que era isso, gente. Leila, era isso? Falei alguma coisa? Muito Valeu? obrigada, ficou ótimo, foi sensacional, né? A gente tem muito que agradecer a você, Flávio, né? Que já foi interagindo também com os alunos e assim foi os elogios a você foram aqui, estão acontecendo, né? De uma forma incrível, porque realmente foi muito boa a palestra, né? A sua conversa com eles foi excepcional, muito motivadora, muito inspiradora e bem na essência daquilo que a gente gostaria que eles tivessem de experiência mesmo, de pensar, né, para além dos muros, para além desse conhecimento da universidade. Então, meu muito obrigado a você, né? A gente ficou muito feliz de ter você aqui hoje. Né? Esperamos poder contar com você também em outras oportunidades, porque realmente foi muito bom mesmo. Legal, obrigado, agradeço. Gente, sempre pode contar comigo, vocês me encontram aí em qualquer canal. E quem gostou da palestra, eu vou pedir um favor, ajuda a compartilhar lá o quantas pessoas doaram real, porque eu quero gerar muita grana lá para dar para o pessoal do Gerando Falcões, hein? Valeu, pessoal, muito obrigado pelo Faremos. convite. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Flávio. E o pessoal aí, os convidar para todo mundo que está assistindo a palestra, eu vou pedir a gentileza para vocês, né, de avaliarem aqui, fazerem a avaliação. Eu vou colocar aqui o endereço para vocês do Forms, né, para que vocês possam fazer aqui a avaliação do nosso evento, validar a participação de vocês, para que a gente possa ter esse controle especial aí para validação da presença os alunos, né? Mas que principalmente que vocês façam a avaliação para que a gente possa ir melhorando, né, o nosso evento, para que a gente possa incorporando aí as sugestões de vocês. Então, eu vou pedir para todo mundo participar, se vocês puderem, vai ser uma grande alegria, né? E com isso, a gente está aqui finalizando, né, a nossa primeira noite, né, dessa quinta CMO, a segunda virtual, né? Vocês não sabem o orgulho que dá de falar que a gente conseguiu desde o ano passado fazer, né, o nosso evento aqui no formato virtual e cada vez melhor. Né? Quero agradecer a presença, a participação de todos vocês e convidar a todos para amanhã, né, seguirmos aqui na nossa programação. Serão todos muito bem-vindos, né? A gente está aqui de manhã a partir das 9, né? E à noite às 19h30. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma excelente noite e, por favor, não esqueçam de fazer aqui a nossa avaliação. Obrigada. Boa noite.